sou o professor Aurélio e vamos falar agora sobre o trauma raquimedular. Uma das coisas mais importantes quando vamos atender um paciente vítima de trauma é suspeitar quando ele possa ter lesão na coluna. A forma mais fácil e mais certa da gente não errar é suspeitar que todo paciente vítima de trauma tem lesão na coluna até que nós consigamos provar o contrário. Mas aqueles pacientes que têm déficit neurológico, que estão inconscientes ou que tenham dor na coluna, são pacientes que provavelmente têm uma chance maior de já estar com uma lesão na coluna. Bom, portanto, para transferir o paciente, para fazer o atendimento ou durante mesmo o transporte dentro do hospital, nós devemos sempre mobilizar o paciente em prancha rígida e fazer uso do colar cervical semirrígido. Somente dessa forma e com esses cuidados nós poderemos transportar o paciente. Para o atendimento, é suficiente no hospital, é suficiente que ele esteja numa prancha acolchoada, numa maca acolchoada e com o colar cervical. Dessa forma, nós conseguiremos minimizar a probabilidade de lesões secundárias nesses pacientes. Deve estar bem claro na nossa cabeça que a prioridade é a proteção do paciente. A proteção sempre virá em primeiro lugar. Então é fundamental proteger, mesmo que a gente ainda não tenha detectado o local da lesão no paciente. Então, quando há suspeita do trauma raquimedular, nós protegemos primeiro para depois localizar a lesão. Bom, então nós precisamos fazer no nosso paciente um exame clínico bem realizado, uma avaliação radiológica quando necessária, mesmo aqui iniciando com raio-x ou partindo para tomografia e ressonância, e, quando possível, solicitar a avaliação do especialista. O exame clínico desse paciente, ele deverá seguir as mesmas prioridades estabelecidas que nós já discutimos anteriormente. Então, o controle da via aérea, a avaliação da ventilação, o suporte circulatório, a avaliação neurológica, a exposição do paciente. Mas sempre protegendo e mobilizando o paciente de forma adequada. Na avaliação secundária, que a gente pode perder um pouquinho mais de tempo, aí sim nós realizaremos um exame neurológico mais aprofundado. Quando nós vamos solicitar raio-x? É preconizado que nós façamos pelo menos o raio-x de coluna cervical, o raio-x de tórax anteroposterior e o raio-x anteroposterior da pelve para todos os pacientes vítimas de trauma. Mas naqueles casos em que o exame físico tiver alguma dúvida específica, nós deveremos avaliar toda a coluna do nosso paciente. Se o paciente estiver estável e houver condição, nós poderemos já realizar a tomografia ou a ressonância. Se o nosso paciente está instável ou tem outras lesões prioritárias, a prioridade será estabilizar o paciente ou transferi-lo, e nós deixamos esses exames complementares para o local onde será realizado o tratamento definitivo. Então, a avaliação do especialista deverá ser realizada quando há dúvida no exame clínico ou dúvida nos exames complementares. 10% dos pacientes que têm uma lesão na coluna apresentam uma segunda lesão não contígua à primeira. Portanto, se há dúvida de uma lesão medular, toda a coluna medular deverá ser investigada. Nós devemos lembrar também que esses pacientes imobilizados, pacientes em choque, pacientes idosos, eles têm uma predisposição maior para a abertura de uma escara, de uma úlcera de pressão. Então, nós deveremos remover a prancha assim que possível. E sempre que possível, essa prancha também deva ter um acolchoamento. E só lembrando que tudo que a gente vai realizar com esse paciente deve ser feito da melhor forma possível, sempre lembrando da prevenção. Mesmo seguindo todos esses cuidados, as estatísticas nos falam que 5% desses pacientes apresentam uma piora neurológica durante o atendimento intra-hospitalar, o que é algo muito preocupante. Então, aqui, reforçando, proteger sempre da melhor forma possível. A avaliação neurológica do paciente
nós vamos avaliar algumas questões, dentre elas, primeiro, o nível neurológico da lesão. O que é o nível neurológico? É a parte mais caudal em que o paciente ainda tem alguma resposta motora ou sensitiva. Devemos lembrar que essa resposta neurológica, a resposta motora e a sensitiva, elas podem não coincidirem, e ainda a sensitiva pode ser diferente em ambos os lados. Já o nível ósseo é o local da medula onde está o local da fratura, da lesão na coluna vertebral. A lesão pode ser completa quando não há nenhuma resposta motora ou sensitiva abaixo do nível dela, ou ela pode ser incompleta quando há alguma resposta. Lembrando que essa resposta pode ser eventualmente só a sacral, que seria a mais baixa, o nível mais baixo da medula com resposta. Aqui lembrando de um dos fatores quando a gente faz os exames de toque no paciente. Se o paciente tem uma atonia esfinteriana, fala mais a favor de uma lesão completa. Mas se ele ainda tem tonicidade esfinteriana, ainda tem alguma fibra preservada. Lembrando que quem faz o tônus do ânus são fibras sacrais. Outra coisa que a gente deve lembrar no trauma raquimedular é a diferenciação do que é o choque neurogênico e do choque medular. O choque neurogênico, ele é um evento hemodinâmico. Ele é causado por uma lesão do tronco simpático, normalmente associada em pacientes com lesões raquimedulares torácica alta ou cervical. E a característica do choque neurogênico é um paciente que está hipotenso e bradicárdico. Para esses pacientes, além da reposição volêmica, será necessário repor essa função do simpático que está ausente. Para isso, nós poderemos usar drogas vasoativas e para controlar a frequência cardíaca, a atropina. Já o choque medular, ele pode estar presente no trauma direto na medula. Então, ele pode aparecer e tem uma duração variável logo após essa lesão medular. E a característica é o paciente apresentar flacidez e perda de reflexos. Nós devemos ter uma atenção especial em outras alterações que esses pacientes podem apresentar. Então, pela perda da inervação na musculatura torácica, esse paciente pode evoluir com uma ventilação inadequada. Então, nessa possibilidade, nós teremos que dar um suporte adequado, seja com uma oferta de oxigênio ou até mesmo, em alguns casos, a partir de uma via aérea definitiva e com ventilação mecânica. Uma outra alteração que pode estar presente é a dificuldade da avaliação abdominal nesses pacientes, pois eles não terão a sensibilidade da palpação. Então, aqui lembrando que eventualmente nós poderemos fazer ultrassom FAST para descartar o sangramento intraabdominal. Da mesma forma, para uma síndrome compartimental oculta. Então, nós deveremos realizar o exame físico das extremidades do paciente com mais cuidado, com mais atenção. Em relação ao tratamento, então, nós vamos garantir uma ventilação e oxigenação adequada para o nosso paciente, uma preocupação em manter a pressão arterial dele de forma adequada, para isso fazendo toda a reposição volêmica conforme o preconizado anteriormente, para isso manter a perfusão da medula. Em relação ao sangramento, né, nós devemos sempre, o paciente que está em choque, procurar sangramentos associados. Não é porque ele tem um trauma raquimedular que ele não possa ter um outro trauma, uma outra lesão. Tá? Então é importantíssimo pensar sempre na possibilidade do choque hipovolêmico associado. Mas nós também vamos lembrar da possibilidade do choque neurogênico, né, naqueles casos de hipotensão com bradicardia. E sempre monitorizando o débito urinário desses pacientes. Bom, quais pacientes nós vamos transferir? Os pacientes que estiverem com fraturas instáveis ou com déficit neurológico. Lembrando aqui dos cuidados para essa transferência. Né? Como qualquer outro paciente, nós vamos avisar previamente o serviço que vai receber, o médico deve acompanhar o paciente, mas aqui os cuidados com a imobilização adequada, prancha rígida, colar cervical, mantendo todo o suporte ventilatório para o paciente, mantendo a hidratação de forma adequada. Com isso, pessoal, nós finalizamos essa avaliação do paciente com trauma raquimedular e até a próxima. Obrigado.